E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A manhã desta segunda-feira foi sacudida por uma declaração polêmica que promete repercutir por dias nas Laranjeiras e além. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não economizou palavras ao comentar a atual fase do time e, de forma surpreendente, lançou: "Temos que chamar John Kennedy de volta." A fala, carregada de emoção e frustração, caiu como uma bomba no ambiente tricolor e dividiu torcedores e imprensa. A declaração foi feita durante a coletiva após o empate frustrante contra o Atlético Goianiense, no Maracanã, onde o Flu novamente apresentou dificuldades ofensivas. Com uma expressão séria e tom incisivo, Renato não apenas cobrou a atitude dos seus jogadores, como expôs a ausência de uma peça-chave no elenco, o atacante John Kennedy, atualmente afastado por questões disciplinares. "Eu respeito todos os atletas que estão aqui, mas temos que ser honestos. O Kennedy faz falta. E se queremos lutar por coisas grandes, temos que ter ele de volta", disparou o treinador, que já começa a sentir a pressão de comandar um elenco campeão, mas que ainda não embalou nesta temporada. Renato assumiu o time com a missão de dar continuidade ao trabalho vitorioso de Diniz, mas com sua própria identidade. No entanto, as comparações têm sido inevitáveis, e os resultados recentes colocam ainda mais peso sobre seus ombros. A ausência de John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores de 2023, virou pauta urgente. Fontes internas do clube indicam que a relação entre Kennedy e a diretoria continua estremecida. O jogador foi afastado após sucessivos episódios de indisciplina, incluindo atrasos e descumprimento de normas internas. Ainda assim, Renato vê no atacante uma solução para a apatia ofensiva do time. Ele tem estrela, é decisivo, e não se esconde nos momentos difíceis. "Está na hora de todo mundo engolir o orgulho e pensar no Fluminense", continuou o técnico, que já teria pedido à diretoria uma reunião emergencial para tratar da reintegração do jogador. Nas redes sociais, torcedores se dividiram. Enquanto muitos aplaudiram a coragem de Renato em expor o problema, outros criticaram a ideia de premiar um jogador que não demonstrou compromisso com o clube. "Disciplina é tudo", disse um torcedor no X, antigo Twitter. "Mas também não podemos abrir mão do nosso melhor atacante", rebateu outro. A fala de Renato reacende uma discussão antiga no futebol: até que ponto o talento justifica a tolerância com comportamentos problemáticos? Kennedy é jovem, talentoso, mas já acumula um histórico polêmico que levanta dúvidas sobre sua maturidade e compromisso. Por outro lado, a urgência por resultados pode acelerar decisões. O Fluminense, que começou o ano com altos investimentos e grandes expectativas, agora precisa reencontrar o caminho das vitórias. E talvez a volta de Kennedy seja o impulso necessário. O técnico sabe que sua declaração pode gerar desconforto interno, mas também acredita que é preciso mexer na estrutura para mudar o rumo da temporada. "Se querem me cobrar resultados, preciso das melhores armas", disse em tom desafiador. Nos bastidores, a diretoria já avalia os prós e contras de uma possível reintegração. Alguns membros do alto escalão consideram que a fala de Renato foi estratégica, jogando a pressão diretamente nos dirigentes e empurrando a decisão para o lado político do clube. Enquanto isso, Kennedy segue treinando separado e ainda não se pronunciou oficialmente. Fontes próximas ao jogador revelaram que ele teria se animado com as palavras de Renato e estaria disposto a ouvir propostas de reintegração, contanto que seja respeitado e tenha uma nova chance de verdade. O clima nas Laranjeiras é de tensão e expectativa. A torcida aguarda uma resposta da diretoria, enquanto a imprensa repercute intensamente a entrevista bombástica do treinador. A frase "temos que chamar John Kennedy de volta" já virou manchete, meme combustível para debates esportivos por todo o país. Se Renato Gaúcho vencer essa queda de braço, o retorno de Kennedy pode marcar uma virada emocional e técnica no elenco. Caso contrário, o Fluminense corre o risco de ver um de seus maiores talentos recentes se afastar ainda mais, e o próprio treinador, eventualmente, pagar o preço da ousadia. Uma coisa é certa, a frase de Renato não foi ao acaso. Foi um grito, uma provocação e talvez, um pedido de socorro.
Resta saber quem, dentro do Fluminense, está disposto a ouvir. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Renato Gaúcho foi mais do que uma simples opinião técnica, foi uma mensagem clara de quem entende a urgência de resultados no futebol brasileiro. Conhecido por sua franqueza e estilo direto, o treinador deixou claro que não há mais tempo para rodeios. O Fluminense precisa reagir, e para ele, essa reação passa obrigatoriamente pela volta de John Kennedy, jogador que conhece bem o peso de decidir partidas. Desde que assumiu o comando do tricolor, Renato tenta implementar sua filosofia de jogo, mas esbarra em um elenco que, apesar da qualidade, parece ter perdido o brilho e agressividade que encantaram o continente em 2023. O estilo ofensivo e provocador de Kennedy fazia parte dessa engrenagem, e a sua ausência se tornou mais notável a cada rodada. A questão é complexa. A diretoria quer manter uma linha dura, prezando pela disciplina e pela postura profissional. Já Renato, mais pragmático, foca nos resultados e acredita que, com o vestiário sob controle, é possível recuperar o jovem atacante tanto dentro quanto fora de campo. Essa divergência pode gerar um racha interno caso a situação não seja administrada com equilíbrio. Kennedy, por sua vez, parece viver um dilema. De um lado, carrega o fardo de ser o herói da Libertadores, com status de ídolo recente. De outro, enfrenta críticas constantes por suas atitudes fora de campo. Muitos se perguntam se ele está pronto, emocional e profissionalmente, para reassumir esse protagonismo com responsabilidade. Renato Gaúcho é um técnico experiente, que já lidou com estrelas difíceis ao longo da carreira, inclusive como jogador. Sua fala sobre Kennedy revela mais do que saudade de um camisa 9 decisivo, mostra também confiança na sua própria capacidade de recuperar talentos problemáticos. Ele parece acreditar que pode ser o mentor que Kennedy precisa neste momento. Nos corredores das Laranjeiras, há quem enxergue na fala de Renato um movimento calculado para mobilizar a torcida a seu favor. Sabendo da popularidade de Kennedy, ele pode estar tentando pressionar a cúpula tricolor a ceder à sua vontade. É um jogo de bastidores que, se bem-sucedido, pode fortalecer sua liderança dentro do clube. Os próprios jogadores do elenco evitam comentar publicamente, mas há rumores de que parte do grupo estaria aberta à volta de Kennedy, principalmente pela necessidade de um jogador decisivo no ataque. Outros, no entanto, veem o retorno com ressalvas, receando que isso comprometa a harmonia interna conquistada após sua saída. Do lado da torcida, o sentimento é um misto de esperança e cautela. Muitos enxergam em Kennedy um símbolo da nova geração do Fluminense, um jogador com cara de clube, criado em Xerém, e que representa a ousadia que o torcedor gosta. No entanto, há também quem prefira que ele só volte se demonstrar mudança real de postura. Enquanto a novela se desenrola, o tempo passa e o Brasileirão segue seu curso. O Fluminense precisa somar pontos e reencontrar sua força ofensiva. O nome de Kennedy, agora, está no centro da discussão, não apenas como jogador, mas como símbolo de um possível recomeço. O desfecho dessa história ainda está em aberto. O que se sabe, por ora, é que Renato Gaúcho jogou suas fichas e deixou claro o que pensa. Resta saber se o clube vai ouvir seu treinador ou se manterá a linha dura. Em meio a tudo isso, John Kennedy aguarda, talvez sua maior chance de redenção esteja mais próxima do que ele imagina. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.